O tratamento da esclerose múltipla está muito além da medicação. E um ponto importante em que o paciente pode ser ativo é na alimentação. Sim, a alimentação pode interferir no curso da sua doença. Saiba por quê. Uma das principais formas do nosso sistema imune interagir com o ambiente é através dos alimentos. Então, grande parte do nosso sistema imune tem contato com o nosso intestino e, consequentemente, com a nossa flora intestinal. A nossa flora intestinal é modulada pelo tipo de alimento que nós ingerimos. Então, pensem que o sistema imune interfere, convive com a flora intestinal, e essa flora intestinal, quem vai predominar nela, o tipo de bactéria, por exemplo, que vai predominar nessa flora intestinal, vai ser determinado pelo tipo de alimento que você ingere. Então, os pacientes que ingerem alimentos que são mais pró-inflamatórios selecionam uma flora intestinal que interage com o seu sistema imune, deixando um sistema imune mais agressivo, mais potencialmente inflamatório. Pacientes que ingerem alimentos que selecionam, que contribuem para uma flora intestinal melhor, que interfere no sistema imune, o deixando menos inflamatório, menos agressivo. Então, cada vez mais, estudos vêm sendo publicados chamando a atenção que o tipo de alimentação adotada pelo paciente pode interferir na agressividade da doença, no potencial inflamatório da doença. E aí eu tenho certeza que vocês já estão pensando, que alimentos são esses? Que é a pergunta que eu mais recebo no consultório, né? Vamos ser objetivos, que alimentos são esses? Quando a gente vai rever a literatura e ver diferentes tipos de estudo que avaliaram, por exemplo, dieta paleolítica, McDougall Diet, dieta do Mediterrâneo, a gente vê que esses estudos são ainda poucos estudos e são estudos que estão crescendo, né, que precisam se tornar mais robustos. Quando a gente vê o pool de estudos, o que eu posso falar para vocês sobre alimentação? O que a gente vê quando a gente junta todos esses estudos? Que os alimentos que são mais saudáveis, que não são processados, ultraprocessados, exemplo, frutas, verduras, peixes, os alimentos mais naturais são alimentos mais anti-inflamatórios. Os alimentos mais processados, tudo aquilo que você precisa abrir, ultraprocessado, são alimentos mais pró-inflamatórios. Dessas dietas todas, talvez a que mais tenha estudo mostrando um efeito benéfico na esclerose múltipla seja a dieta do Mediterrâneo, que é uma dieta baseada em peixes, frutas, verduras, porque é uma dieta rica em ácidos graxos de cadeia curta. E os ácidos graxos de cadeia curta, eles interferem com a flora intestinal, deixando uma flora intestinal que interfere com o seu sistema imune, deixando ele menos inflamatório. Então, para todos aqueles pacientes que podem ter um acompanhamento nutricional, que podem ter um nutricionista auxiliando nessa dieta, que é uma dieta mais anti-inflamatória, esse é um cenário maravilhoso. Mas eu sei que nem todo paciente tem condições de ter um nutricionista. E esses pacientes trazem muito essa demanda para mim, seja via Instagram, seja via direct, seja Facebook, seja no consultório, seja e-mail. Doutora Juliana, eu não posso seguir com um nutricionista, mas eu gostaria muito de cuidar da minha alimentação. Então, falando de uma forma geral, eu não sou nutricionista,
né? Eu não vou prescrever uma dieta, mas falando de uma forma geral em termos de dicas para os pacientes, foquem naqueles alimentos que são mais saudáveis. Tirem esses alimentos ultraprocessados na medida do possível da dieta de vocês. Eu sei que vocês são pacientes jovens e é claro que todo mundo de vez em quando quer comer um hambúrguer, uma pizza e equilíbrio é a chave. Mas, no geral, a sua balança alimentar tem que estar mais para uma alimentação saudável. Tem que ter frutas, castanhas, peixes. Esses alimentos ultraprocessados, eles precisam ser retirados, né? Miojo, que tem aquele tempero que tem muito glutamato. O glutamato é muito excitatório, é muito pró-inflamatório, né? Chips, esses alimentos que vocês sabem que são muito processados, eles são prejudiciais, eles são mais pró-inflamatórios, tá bom? Tem até alguns estudos pequenos interessantes, mas que mostram que, por exemplo, as frutas vermelhas, como o morango, poderia ter um potencial de remielinização. Comer morango não faz mal. Então, vamos dar preferência para esses alimentos. E isso, sim, ao longo da sua vida, impacta no potencial inflamatório da sua doença.